Gravar. Alô, boa noite, pessoal. Boa noite, Nação Bora Fazer. Bem-vindos ao nosso Bora Fazer Talks, hashtag número 33. Olha só, esse é o nosso evento, Caio, de número 51, em 8 meses de existência. Hoje vou receber esse querido amigo aqui, Caio Felipe, com o tema Corporate Innovation. Ele é fera, ele vai falar o que ele faz, vou deixar para ele apresentar e a gente vai aprender muito, inclusive eu aqui, porque o tema dele é parte do meu dia a dia e eu preciso aprender mais com ele hoje aqui. Caio Felipe, meu querido, o palco é seu. Gente, muito boa noite para todos. Seabra, grande colega, que eu fiz através de um evento. Eu falo que nesses eventos que eu faço, eu conheço pessoas maravilhosas e está aqui a prova disso. Sou Caio Santos, sou especialista de inovação na Porto, né? Toco o projeto Oxigênio Aceleradora dentro da Porto hoje. E, nossa, é um prazer fantástico estar aqui com vocês, tá? Participei do início de tudo isso, né, gente? Eu me lembro de uma conversa que tive com o Seabra há um bom tempo. Ele falou, cara, eu quero montar um grupo com pessoas especiais para falar de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia. Eu falei, cara, vamos embora, né? Então, é um prazer estar, primeiro, participando desse grupo e, segundo, a gente trazendo um conteúdo aqui, né? Queria trazer um conteúdo aqui com vocês, onde eu queria bastante a participação de vocês, então, tô acompanhando as mensagens aqui, então, qualquer coisa, gente, podem ir perguntando aí e a gente vai fazendo essa troca aqui. Então, vamos lá, deixa eu colocar. Então, pessoal, novamente, boa noite. Hoje a gente vai falar de inovação corporativa, um tema que acho que todo mundo fala um pouco no dia a dia, trabalha um pouco no dia a dia sobre esse tema, né? Novamente, sou Caio Santos, especialista de inovação hoje dentro da Porto, sou empreendedor, formado em marketing, palestrante. Hoje, minha 4ª palestra do dia, e não por ser a última, mas muito especial, sei que só tem gente fera aqui. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sempre falo que de toda essa minha mini biografia, tem uma palavra que eu gosto muito aqui, eu acho que ela faz parte do meu dia a dia e com certeza faz parte do dia a dia de vocês, que é a persistência, tá? Essa é uma palavra que ela faz com que a gente consiga atingir metas e chegar em lugares inimagináveis, né? Talvez através da persistência a gente consegue criar um novo produto, através da persistência a gente consegue mudar um novo processo, criar um jeito de fazer. A persistência faz com que a gente consiga chegar em locais assim, onde a gente nem imagina. Então, eu acredito que com essa palavra, ela faça o meu dia a dia andar cada vez mais, faça com que eu crie cada vez mais novos produtos e com que eu esteja aqui com vocês, sempre participando de eventos, né? E para começar, já que a gente vai falar bastante de inovação, a gente vai falar bastante de tecnologia, essa é uma palavra que eu falo que cada um tem o seu jeito de falar. Tem muita gente que tem dificuldade, que me fala, às vezes me para e fala, poxa, Caio, inovação para mim é criar um carro. Poxa, eu não inovo. E eu fico com isso na cabeça, eu falo, poxa, gente, todo mundo inova aqui. Todo mundo tá em modo apresentação aí, pessoal? Não. Opa, um minuto. Deixa eu clicar ali embaixo. Aí, não. Só um segundo. Aqui tá rolando legal a apresentação, tá dando para ver tranquilo. Prontinho. Bom, pessoal, então todo mundo me para e fica. Poxa, inovação para mim eu não consigo criar, não consigo fazer. E eu queria ver com vocês. Então, vocês poderiam colocar aqui nos comentários, né? O que é inovação para vocês? 10 segundinhos aí, quero ouvir um pouco de vocês aqui, só para ver se faz sentido aquilo que eu escrevi. E lembrando, gente, não tem certo, não tem errado. Ó, já estou vendo aqui.
Resolver problemas, o que mais? Facilitar a nossa vida, fazer diferente. Ótimo. Olha lá, trazer uma nova visão, inovar, encontrar soluções, trabalhar algo que já existe de forma mais simples e eficiente. Pessoal, perfeito. Eu sempre falo que não tem certo nem tem errado. Eu sou formado em marketing, eu lembro muito, eu brigando com o meu professor, que eu falava que o iPhone era uma inovação, e ele falava, não, o iPhone não é inovação, o iPhone é uma melhoria contínua, inovação é o primeiro celular. É uma coisa que a gente pode ficar aqui a noite inteira comentando. Então, o que eu fiz? Eu decidi sentar e tentar criar as 3 dimensões do que é inovação. Isso na visão Caio, tá, gente? Vocês podem concordar, vocês podem discordar. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Força de vontade na prática, resignificar processo para resolver problemas, cultura, perfeito, gente. Olha lá. Primeiro ponto, eu acredito que a inovação ela tem 3 dimensões. A primeira delas, ter ideias, estimular a criatividade. Muita gente tem ideias, mas às vezes deixa de trabalhar essas ideias, às vezes deixa de falar. Eu me lembro uma época que eu estudava, algum tempinho atrás, e a professora perguntava alguma coisa e eu não falava, o colega do lado falava o que eu pensei e ele ganhava nota. Eu falava, poxa, por que eu não falei? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia, a gente esconde um pouquinho dessas ideias, né? A gente não solta um pouco, não fala. Porém, o item mais importante de tudo isso, que eu acredito, é materializar. O que adianta eu ter uma ideia se eu guardar essa ideia dentro de uma gaveta? Por exemplo, vou dar um case aqui que, olhando vocês aqui, todo mundo novinho, ninguém vai lembrar de uma empresa chamada Kodak. Poxa, aí eu sempre me falo, poxa, como é que uma empresa líder no segmento, ela quebra com um produto que ela criou dentro da própria empresa? Porque ela parou nesse primeiro campo aqui, ela só teve a ideia. Ela não fez o segundo passo, que é das coisas mais importantes no mundo corporativo, que eu acredito que seja, que é o quê? Testar. Né? Hoje em dia, isso é uma grande deficiência nossa, e quando eu falo nossa, é do mercado brasileiro. A gente tem uma grande deficiência de, às vezes, criar um produto e querer que ele já dê retorno no dia seguinte, né? Horas seguintes. A gente não tem essa prática de testar, de prototipar. Né? Por exemplo, tem empresas nos Estados Unidos que têm fundo para teste. O Google tem um fundo para teste, um fundo realmente para errar, para testar. Né? Eu acredito que a gente deveria fazer um pouco isso, mas trabalhar um pouco mais esse contexto, para no final desse teste, se isso gerar um valor, seja um valor quantitativo ou qualitativo, eu acredito que isso é inovação, tá, gente? Então, a partir do momento que a gente tem uma ideia, a gente testa essa ideia e no final isso gera um valor, acredito eu que é isso que é inovação. Só que assim, a gente vive num mundo maluco, né? Num mundo que está em ebulição, vamos chamar assim. Onde que a gente está em relação do mercado? Cada vez mais, todos empreendedores aqui, cada vez mais surgimento de novos concorrentes. Não adianta eu falando eu como seguradora, eu falo, eu sou a melhor. Não, eu não posso nem falar isso mais, porque cada dia que passa pode surgir alguém do meu lado, né? Ou alguém dentro da minha própria companhia fazendo um produto ou um negócio melhor ou igual que o meu. Cada vez mais que surgem esses concorrentes, também surgem novos modelos de negócio. Eu sempre trago um exemplo aqui, né? Que parece que é um exemplo que a gente vê no nosso dia a dia, mas talvez ele faça muito sentido aqui. Por exemplo, o Uber versus o táxi. O táxi tinha um trabalho lá em 1900 alguma coisa, que era o trabalho as carroças levavam o passageiro do ponto A ao ponto B. Chegou o carro, que levava o passageiro do ponto A ao ponto B. Chegou o Uber, que leva o passageiro do ponto A ao ponto B. Só que o que o Uber trouxe diferente? Ele trouxe um modelo de negócio totalmente diferente para esse propósito. Você pede para o aplicativo, você avalia a corrida, totalmente diferente. Então, cada vez que surge um modelo de negócio, um concorrente novo, ele vai trazer também um modelo de negócio diferente. Só que, para quem é empreendedor, essa daqui é uma outra palavra que eu vou dormir e acordo com ela, incertezas. Essa é uma palavra, gente, que ela faz que a gente acorde e que a gente vá dormir pensando em coisas novas.
essa palavra incerteza, ela faz com que a gente consiga pensar algo diferente para a nossa empresa, para o nosso negócio, pensar algo diferente, porque se a gente não pensar, o mercado está pensando, né? Então, essa é um pouco da evolução do mercado. O que essas três empresas aqui têm de diferente? As três empresas, elas têm um único ponto de atenção aqui, chamado cliente. Poderia colocar outras empresas aqui, mas eu quis trazer essas três aqui como um ponto de encontro. Poxa, essas três empresas, elas são moldadas para trabalhar o cliente. É o cliente, a experiência do cliente. Ah, é caro, mas elas estão trabalhando em relação da experiência do cliente. A Apple trazendo a questão de celular, tablets, né? O Tesla trazendo o carro, a tecnologia. Caio, Oi? eu vou interromper aqui um pouco. Por favor. Você está falando do conceito de customer centric, né? Que é colocar o cliente no meio das relações. Perfeito. E a gente fala isso, a gente tenta aprender, a gente só tenta ensinar. Parece simples, mas não é nada simples, né? Que é a coisa que empreender não é implementar soluções, mas sim só resolver os problemas. E no dia a dia, quem fez a outra coisa a vida inteira não entende. Então, é muito complicado. A gente fala aqui, vamos falar um pouco dessa temática de colocar o cliente no centro das relações. Perfeito, perfeito. Bom, o que essas três empresas fazem de colocar isso que o Seabra falou é perfeito, né? A gente tem realmente essa dificuldade, né? A gente vivendo no nosso dia a dia, poxa, não consigo fazer um pouco disso, né? Mas olha só, vamos pegar a Disney como exemplo. Poxa, não sei se alguém já assistiu o Imaginário da Disney, né? Olha só o que o cara fez, um tal de Walt Disney. Para criar o seu parque, o seu produto, ele entregou bala para todas as crianças. Para que ele fez isso? Para descobrir que no momento que as crianças abrem a bala, até as crianças colocarem a bala na boca, aonde que ele ia ter que colocar lixeira dentro dos seus parques. Poxa, o cara está pensando realmente no cliente, no dia a dia dele, na solução dele. Vou trazer um case mais para o nosso dia a dia. Por exemplo, a Porto Seguro. Hoje, há cerca de 20, 25 anos atrás, o nosso modelo de negócio é tentar pensar realmente colocar o cliente no centro. Através do cliente, a gente lançar produtos, através do cliente, a gente lançar sistemas, através do cliente, a gente melhorar aquilo que a gente já tem. Então, a gente é uma empresa, somos uma seguradora onde a gente pensa muito no cliente para conseguir se alavancar no mercado, para a gente conseguir chegar lá na frente. Então, a gente tem uma plataforma aqui, uma plataforma de gestão de ideias, onde a gente escuta ideias de todos os funcionários e, através dessas ideias, a gente transforma essas ideias em negócio. A gente teve um dia um prestador que foi atender um cliente, foi atender um acidente, felizmente, um acidente leve, e esse prestador, ele ao chegar no acidente, ele percebeu que o segurado estava com uma criança, a criança assustada, né? A criança chorando, e esse segurado preocupado, né? Ele falou, poxa, eu ralei meu carro aqui. O prestador, ele estava comendo um lanche, ele deu o lanche para a criança, ele estava comendo uma bolacha, ele deu a bolacha para a criança. E ele identificou, poxa, mudou o comportamento da criança. Né? O que ele fez? Esse cara voltou para a empresa, esse prestador, e mandou uma ideia para a empresa e falou assim, poxa, por que quando a gente vai atender um cliente num momento de sinistro, que sempre um momento de sinistro é um momento, não é um momento legal, né? Que você acabou de ter alguma coisa ali, o carro quebrou, você está nervoso. O que ao atender o cliente, eu não chego com uma água e um lanche? Para primeiro caso, eu tranquilizar, eu mostrar que a gente chegou e eu mostrar que a partir daquele momento a gente vai ajudar ele naquilo que ele precisa. Então, todos os nossos produtos que a gente cria aqui dentro,
é sempre inspirados nessas 3 empresas e um pouquinho sempre inspirado no que o cliente vai atender, né? Poxa, como eu vou atender o cliente? A hora que eu vou atender o cliente? Poxa, eu tenho milhões de cases aqui de como a gente consegue, através do cliente, criar novas soluções. Por exemplo, teve uma época aqui em São Paulo que alagou o túnel o túnel perto do centro de São Paulo, o túnel do Anhangabaú. Esse túnel alagou e a gente foi a única seguradora que tinha um carro que conseguia entrar nesse túnel, né? A gente tinha 3 segurados, tinha 18 carros lá dentro, e a gente tinha 3 segurados, né? A gente conseguiu chegar até esses segurados e a gente viu que as pessoas estavam nervosas ali dentro daquele túnel, né? Somente 3 segurados no meio de 18 veículos, né? Então, eu tinha 15 pessoas ali que não eram seguradas da Porto. O que a gente fez? A gente viu que a água ia demorar para baixar. Poxa, a gente levou pizza para as 18 pessoas. A gente tem um dado, né, que depois dessa ação, simples ação que a gente fez de levar uma pizza e confortar todo mundo, a gente conseguiu transformar essas pessoas um dia num segurado da Porto, que ela lembrou de uma ação que a gente fez. Então eu sempre falo, a gente não precisa gastar muito dinheiro, a gente não precisa criar um produto inovador, basta você conseguir superar expectativas do cliente, atender o cliente de uma forma diferente. Isso já é um modo de encantar o cliente. Você atendendo o cliente de um modo diferente, talvez você consiga reter esse cliente para o resto da sua vida. Eu falo com corretores do Brasil inteiro, né? E uma das coisas que o corretor sempre traz para mim, poxa, como que eu faço para vender mais? Tá? E uma das dicas, poxa, como que você está fazendo com o seu cliente hoje? Qual que é o modo que você atende ele? Se você só atender ele no momento que ele precisar, poxa, você já está errado. Você tem que estar no dia a dia deles em momentos que talvez nem ele imagine. Ah, Caio, mas como eu faço isso? Cara, vamos fazer o seguinte, ó, manda parabéns no aniversário dele, usa os dados. Você tem uma coisa rica nas mãos, que são os dados desse cliente. Começa a mandar parabéns no dia do aniversário dele, começa a ficar próximo desse cara de um modo, talvez de uma mensagem, alguma coisa, que a partir do momento que ele precisar, ele vai falar, poxa, esse corretor aqui, o Caio, ele está do meu lado, o que eu precisar, eu faço com ele. Então, para todos os colegas, eu acho que a forma que a gente trata o cliente e como a gente trata o cliente, ela molda basicamente como essa experiência vai ser. O Daniel, você quer dar um parecer a isso, Daniel? Só desculpa, Caio. Claro. Caio, tudo bem? É Daniel que está falando. Primeiro, fantástico, assim, você já começou voando muito baixo e as provocações começam, né? E dando na cara, já começou dando na cara da galera. Então, assim, uma questão que eu acho que é fundamental, né, e parabéns pelo case que você trouxe, né, de como a Porto, de uma certa forma, cultua essa questão da inovação. Eu penso que existe um paradoxo muito grande, né, de que quando você fala de inovação para as pessoas, por exemplo, quando se fala em intraempreendedorismo, né, dentro das organizações, sempre fica aquela expectativa que a pessoa tem que pensar no novo iPhone, que a pessoa tem que pensar no invencionismo, né? E inovar não quer dizer invencionismo, não se cria um novo iPhone todos os dias. Às vezes, soluções que não são soluções novas, mas que elas efetivamente resolvem problemas, você tira da prateleira, coloca ela em evidência novamente, e isso é inovação, né? Então, talvez um dos grandes desafios que a gente tem, e dentro das organizações também, e dentro das nossas próprias empresas, é desmistificar essa coisa de que inovação é você criar o próximo iPhone. Se eu não estiver criando o próximo iPhone, a minha ideia não vale nada, não vou falar nada, vou ficar quietinho, porque vão tirar sarro da minha cara, isso não vai resolver problema nenhum. Perfeito. É Daniel, né? Isso. Eu vou contar uma história depois para finalizar aqui, e aí eu vou lembrar desse comentário que você falou aqui, tá, Daniel? Bom, o Daniel tá super certo, né? Toda vez que eu vou falar com as áreas de negócio, eu acredito que esse é um ponto de cultura, sabe? As pessoas precisam entender, só que cultura, para mim, é um trabalho de formiguinha. Eu tenho que falar isso todo santo dia, a mesma coisa, até entrar na cabeça das pessoas, né?
e uma hora entra. Da sociedade, gente, 2/3 do nosso dia a dia, a gente ligado com os nossos aparelhos, a inteligência de rede, né? Isso é muito legal. Informação hoje é aberta para todos, né? Poxa, como que era você consumir informação antigamente? Poxa, você precisava ler a Barça. Você precisava... Nossa senhora, hoje em dia, como que é você consumir informação? Tudo que você precisa hoje está na palma da sua mão. É muito mais fácil, muito mais simples, né? Talvez não aprende quem não quer, né? É muito mais fácil. Poxa, eu precisava abrir o meu computador, eu olhei na internet como que abrir, e falou, pega essa peça, essa daqui, pronto, ok. É muito mais fácil. E novas gerações conectadas, isso daqui a gente nem se fala, né? Eu tenho uma afilhada ela vai fazer 2 anos, ela fica passando a mão na minha TV, ela fala que é um iPad gigante. De tecnologia, a gente chegou, a primeira geração nascida na era digital chegou à maioridade. Poxa, esses caras começaram a criar coisas. Eu falo que quem acelerou a tecnologia foi a gente, né? Por quê, Caio? Poxa, eu tenho um computador, eu tenho um Dell, que é o da empresa, e eu tenho um Mac. O Dell, ele demora 40 segundos para ligar. O Mac você abre e liga. Eu quero quebrar isso daqui todo santo dia. Poxa, gente, por que a gente quer as coisas tão rápido? Eu me peguei esses dias reclamando que o 5G estava demorando. Nossa, tá demorando para carregar o vídeo. O Caio, quando você pede, você chama o Uber e fala, cara, vai demorar 12 minutos, pô. Isso é um absurdo. 8 minutos. Então, a gente vem acelerando cada vez mais. É por isso que a gente vê as coisas tão aceleradas. Cada vez mais a gente vem recriando novas ofertas e novas escolhas. Isso daqui é perfeito, né? A gente, como empresa, como sociedade, não adianta eu criar um produto pensando que, poxa, vou criar esse produto aqui para esse público específico. Cara, não adianta mais. Que o público mudou, a tecnologia ajustou isso, né? Eu lembro antigamente, lá nos anos 90, poxa, tinha comercial da linha branca. Alguém já viu esse comercial? Onde passava assim, nossa, tinha um caminhão de geladeira, tudo branco. Poxa, quem disse que a pessoa quer comprar uma geladeira branca? Por que não tem mais, né? Tudo isso. E a cloud acessibilidade, acho que ela mudou tudo isso também, né? Como é que é, para quem tem iPhone e Samsung desses novos, como é que é trocar de celular hoje? Como é que era antigamente? Olha só, poxa, eu comprei um celular, um iPhone novo, poxa, eu coloquei um do lado do outro, passou. Antigamente eu precisava de um computador, de um cabo. Olha só como as coisas facilitaram, né? Antigamente um iPhone, né? Tô falando iPhone, gente, porque eu sou meio Apple maníaco aqui, né? Poxa, um iPhone antigamente, um iPhone 16 GB não servia para nada. Né? Hoje em dia você consegue ter um iPhone 16 GB, né? Que é tudo na nuvem, o restante das coisas. Você paga um valor aqui baixo, $1, $2, você compra uma nuvem de 200 GB e consegue trabalhar com iPhone com uma memória baixa. Para vocês empreendedores, tecnologia ajuda o negócio de vocês? Vamos colocando aqui. O que vocês acham? Enquanto isso, o Daniel tinha colocado aqui, ouvir no WhatsApp acelerado. Isso daqui também, né? Olha, até isso a gente está fazendo. Ajuda de montão, ajuda muito. Define o que é tecnologia. Não, vocês vão definir. Sim, poxa, perfeito. Mas tá bom. Já que está todo mundo falando aqui, tecnologia ajuda. O que é tecnologia para vocês? Novamente, gente, não tem certo, não tem errado, tá? Eu vou falar o que eu acho que é tecnologia para mim e eu quero ver com vocês aqui, ó. Trabalho de forma única, exclusiva com tecnologia, então, poxa, Ian, quero ouvir de você. O que é tecnologia para você? Opa, vamos lá. Tecnologia é tudo aquilo que tem um problema de forma mais simples. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu esqueci o nome de um país da África que eles não têm condições financeiras para adquirir veículos. E eles desenvolveram um próprio veículo, todo feito de madeira, com uma rodinha de borracha, e ali atende perfeitamente a necessidade deles. Então, isso é uma tecnologia. Toda tecnologia, ela visa resolver problemas de forma simples. Perfeito, perfeito. Novamente, não tem certo e não tem errado, gente. Está todo mundo colocando aqui. Vocês falam automação de processos, método, processos, instrumento, ir mais longe.
Perfeito. Ter um headset é facilitar o processo, não precisa ter objeto. O que é isso daqui para vocês? Todo mundo fala, é o Waze. Mas o que vocês entendem que é o Waze? É uma tecnologia? Eu vou falar o que é tecnologia para mim. Eu acredito que tecnologia para mim é como se fosse o Waze. O que eu acredito que é o Waze? É um copiloto. O Waze para mim é um copiloto, certo? Ó, o guia, o coveiro do guia. Gostei, Marcelo. O Waze para mim é um copiloto. A mesma coisa que eu acredito que é a tecnologia. Por que o Waze é um copiloto? Ele me dá direcionamentos para onde eu vou, né? A esquerda, a direita, ao buraco, à polícia. Eu sou a pessoa que vou conseguir direcionar para onde realmente eu quero ir. Se ele fala para a esquerda, eu for para a direita, eu vou para a direita, ok. Por que eu chamo a tecnologia de copiloto? A tecnologia, ela vem para trabalhar para a gente, para ajudar a gente a ser mais ágil, através de automação de processo. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente a ser mais eficiente. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente a ser mais assertivo, né? Ser mais dinâmico naquilo que a gente faz. A tecnologia vem para ser mais dinâmico, para trazer o exemplo que o Ian trouxe, de montar um carro lá na África. Então, eu acredito que ela seja um copiloto para a gente. Por exemplo, está todo mundo falando agora da explosão do chat GPT. Cara, o chat GPT, para mim, é um copiloto. Ele vai me dar direcionamento do que eu faço, como eu faço, mas eu vou soltar, eu vou mandar, eu vou atender o cliente aqui com direcionamento do meu copiloto aqui, precisando pegar alguma coisa dele, tá? Olha só como tudo isso muda. A maior população mundial, se eu perguntar, ninguém vai acertar aqui, mas é o Facebook, com 2,3 bilhões de pessoas plugadas aqui. É um absurdo isso, né? Em sequência veio o YouTube, em sequência o WhatsApp. Olha como a tecnologia mudou até isso daqui. A cada 1 minuto, olha como a tecnologia também vem trazendo alterações. Mais de 973 mil logins no Facebook, mais de 266 mil horas assistidas no Netflix. E o dado que mais me impressiona é 1,1 bilhões de likes e dislikes no time. Meu Deus do céu, né, gente? Sempre que eu faço essa palestra no presencial, eu vejo gente escondendo o celular. Falo, não, eu estava vendo o e-mail, não era nada, não. Mas cada 1 minuto, 1,1 likes e dislikes é coisa demais. Da economia, explosão do empreendedorismo, isso nem se fala, né? Desculpe usar o exemplo, mas olha só na pandemia, o quanto de empresas surgiu, né? O quanto de pessoas... Poxa, é algo chato, mas ele serve de lições para vários empreendedores, né? Poxa, como é que teve restaurante que descobriu, depois da pandemia, que ele podia fazer entrega online? Poxa, muita gente, nossa, podia entregar O cara foi descobrir depois de um negócio tão complicado, então surgiu cada vez mais e vem surgindo cada vez mais novos empreendedores, novas classes sociais vêm surgindo, né? A cada dia que passa e tudo é compartilhado. Gente, esse aqui é um tema que eu adoro falar. Não adianta vocês... Eu recebo empreendedor todo santo dia, falo com o empreendedor todo santo dia. Quando chega um empreendedor que fala... Chegou um empreendedor um dia... chegou de terno, gravata, uma maleta, e ele me deu o NDA, ele falou assim, pode assinar antes da gente conversar? Eu falei, cara, pode ir lá no banheiro, tem água, café, pode ir embora. E ele ficou todo nervoso, falou, por quê? Eu falei, cara, seguinte, ideia por ideia não vale R$1. Se você quiser, eu te dou 900 ideias para você ficar bilionário. Eu quero ver você bater no peito e fazer uma. Ideia por ideia, e a ideia não vale nada, é só uma ideia. Então, uma ideia não vale nada. Conversa com as startups. Esse mundo que a gente vive hoje em dia, que a gente discute, porque a gente conversa com uma startup, o cara dá até o código do app dele. Aqui, copia lá, vamos. Cara, é muito saudável você compartilhar, até com o seu concorrente, como você está fazendo, onde você está fazendo. Eu estou vendo um crescimento agora, recentemente, de empresas fazendo projetos de collab. Puxa, muito legal isso. Muito bacana isso, né? E crescendo cada vez mais. E esse vai ser uma nova explosão aí para os próximos anos. Cada vez mais empresas dos mesmos segmentos fazendo projetos juntos para tentar criar novos produtos, novos negócios.
negócios. Pensando em todo esse mundo maluco, né, em 2014 a gente criou a Oxigênio Aceleradora, com um simples intuito. Vou passando o vídeo e vou falando aqui para vocês. O intuito da Oxigênio era criar um projeto onde a gente ajudasse as áreas da Porto a trazer novas tecnologias para dentro do seu produto, tá? Então, 8 anos já temos de mercado. Nesses 8 anos já recebemos diversas inscrições, projetos, né? A gente acredita muito nesse dia a dia, nessas mudanças que podem agregar o processo dessas aceleradas. Hoje, a gente já está com mais de 90, né? Vai passar os números aqui para vocês, com mais de 90 projetos acelerados, né? Esse número está um pouco atualizado aí, porque a cada um mês a gente tem novas startups entrando no nosso backlog e cada vez mais um projeto rodando, tá? Então, para quem não conhece o Oxigênio, fica um mega convite aqui para vocês participarem. Depois de passar o vídeo, eu vou falar um pouquinho do espaço em si, mas cada vez que passa, a gente já tem mais de 94 projetos com a Porto. Desses 94, a gente já acelerou mais de 94 projetos, a gente já acelerou mais de 100 startups, né? E a gente tem hoje mais de 15 mil inscrições nesses 8 anos de aceleradora. Muita gente conhece a Oxigênio como uma aceleradora de startups. Mas a gente é uma área de P&D dentro da Porto. A gente tem diversas ações de intraempreendedorismo. Não sei se foi o Daniel, alguém comentou, poxa, o intraempreendedorismo, a gente tem que falar. E eu queria focar um pouco nessa questão do intraempreendedorismo, que é um pouco da onde a gente consegue trabalhar muito essa questão da inovação dentro da empresa. Então, a gente tem vários programas, eu vou focar nesse programa chamado Gincana de Tecnologia. A gente tem outro programa, Garagem Oxigênio, onde a gente pega problemas da Porto e a gente desenvolve internamente, escuta oxigênio. Eu e a minha equipe, a gente são 4 pessoas, a gente acha que é as únicas 4 pessoas da Porto que ama problema. A gente sai caçando problema. Eu bato na porta do presidente e todo mundo fala, cara, me dá um problema. Caio, oi? uma pergunta aqui. Claro. A gente pode falar que a iniciativa da Porto, através da Oxigênio, é um nível talvez mais avançado de iniciativa de inovação aberta, que é realmente um relacionamento com o mercado e usar o mercado mesmo na ponta para trazer ideias, independente do tamanho, da experiência que essas pessoas vão ter para resolver as coisas práticas? Perfeito, pode. Ótimo. Esse processo de escuta é um processo super legal, que é onde a gente consegue mapear os problemas da companhia, problemas e oportunidades, para que a gente consiga atacar através das startups que a gente pega no mercado ou através desses programas de empreendedorismo que a gente liga, né? A gente tem a New Ventures. Se alguma área da Porto quiser criar um negócio, quero criar o seguro celular. Vamos criar aqui dentro? Vamos criar aqui dentro, porque aqui dentro eu tenho toda a estrutura para você criar e depois a gente consegue ir para o mercado. Seguro celular foi um case desse que a gente criou dentro da New Ventures, né? Maratona da Inovação. Esse daqui é um negócio muito legal, é um hackathon para os funcionários, onde eu pego problemas da Porto e dou para os funcionários desenvolver. Ai, Caio, mas os funcionários não têm capacitação. Então, o que a gente faz? Esses funcionários recebem um banho de lojas de metodologias. Depois dessas metodologias recebidas, eles vão desenvolver aqueles problemas que a empresa pediu. E eles entregam até algo prototipado e codado, né? Então a galera realmente faz o código e entrega algo ali funcionando, né? E a gente pega problemas, gente, malucos. Por exemplo, roubo de trator. A gente tem muito furto de trator no campo de agro. Poxa, os funcionários desenvolveram através de uma fitinha de RFID alguma coisa para colocar no trator. A gente tem uma área antiga Health for Pet, hoje chama Pet Lover, onde a gente desenvolveu um rastreador para cachorro. O pedido foi o seguinte: eu preciso desenvolver um rastreador que não seja grande. Antigamente, o modelo de rastreador para animal era um pouco grande, parecia um celular, né? Imagina um celular, um iPhone
no Yorkshire, coitadinho, andar todo torto, né? Tinha um outro modelo que era um chip. Era um chip mas era um chip invasivo, e ele colocava dentro do animal. Então a gente precisava desenvolver alguma coisa que não fosse invasiva e não fosse grande. Poxa, os funcionários desenvolveram uma coleirinha com RFID que a gente conseguia achar conectado numa rede LoRa. Então a gente pega problemas do dia a dia, a gente consegue desenvolver com os próprios funcionários, a gente tem eventos e lives. Já deixo um convite para todo mundo aqui. Quem for empreendedor, quiser realizar um evento dentro do Oxigênio, a gente abre as portas para os empreendedores, para startups, para quem quiser fazer eventos de inovação com startups, a gente libera nosso espaço gratuitamente. Depois, se alguém tiver essa dúvida, pode me procurar aqui. E a gente tem um laboratório de tecnologia. Quando a gente fala da Gincana Tech, esse foi um programa que eu criei aqui, novamente, pensando que a tecnologia pode ser um copiloto para as pessoas. A gente criou lá em 2018, visando trazer novas tecnologias, e em cima dessas tecnologias, as pessoas repensassem nos seus processos do dia a dia. Basicamente isso. Poxa, está vindo uma tecnologia nova, deixa eu ver se ela cabe dentro do que eu faço no meu dia a dia. Em 2018, eu trouxe um conceito para Porto chamado RPA, Robotic Process Automation. 2019, eu já mexia um pouco com IA. IA, gente, é um negócio de 1900 e quadrado, é muito antigo, né? 2021, no code, acredito muito nesse tema, isso daqui vai evoluir muito nos próximos anos, né? 2022, low code, e esse ano, eu estou estudando ChatGPT, inteligência artificial, desde novembro. Esse ano, em janeiro, eu lancei a primeira gincana de ChatGPT dentro da Porto. Por que do ChatGPT? Porque esses números aqui mostraram que era alguma coisa fora do normal, e continua sendo fora do normal, crescendo assim em coisas absurdas. Quando a gente fala em ChatGPT, todo mundo fala, poxa, negocinho onde eu pergunto, responde, né? Pergunto, responde. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, poxa, Alexa, olha, isso aí é antigo, né? A Alexa tem um bom tempo ali, e é uma mega de uma inteligência artificial, acho que a que explodiu mais no mercado. A gente olhou para o ChatGPT num novo contexto, nesse daqui. Poxa, o que o ChatGPT pode fazer para mim? Ele pode fazer para mim tradução de texto, ele pode fazer para mim análise de sentimento, ele pode extrair dados, ele pode tabular dados, ele pode fazer uma conversação, ele pode gerar uma imagem. Eu pensei no ChatGPT para tudo isso daqui, e foi tudo isso daqui que a gente usou dentro da Porto, tá? A gente teve mais de 320 colaboradores participando, mais de 75 projetos cadastrados, seguimos com 10, né? Mais de 150 horas de mentorias em desenvolvimento. E eu queria trazer alguns cases para vocês, porque quando a gente fala em ChatGPT, parece que é... Não, vamos mostrar o que a gente já fez, e cases que eu posso abrir que já está um pouco para sair. Dentro do atendimento, não sei para quem trabalha em grande empresa aqui, gente, ou se alguém já passou por essa área aqui. Se na sua empresa tem alguma coisa de atendimento, algum canal, pega um dia, 30 minutos do seu dia e vai ver o trabalho dessa pessoa. Foi uma das experiências, eu estou com 16 anos de Porto, né? Eu já fui para a rua com guincho, já fui com o guincheiro trabalhar, já fui para o atendimento umas 3 vezes, só que eu sempre falo, o atendimento para mim é algo fora do comum. Vou explicar o porquê. Eu cheguei no atendimento, a gente tem um call center hoje de 3.000 posições, né? 3.000 PAs. E eu fui fui assistir a operação de uma menina, e eu vi uma menina atendendo 3 clientes de uma vez. Depois disso, gente, nunca mais eu reclamei quando eu ligo em algum lugar, eu tenho que explicar várias vezes. Eu vi essa pessoa atendendo 3 clientes diferentes, de 3 tipos de seguros, né? Um da Porto, outro do Itaú Auto Residência, toda a carteira do Itaú Auto Residência é da Porto, e outro da Azul Seguros. Azul Seguros é da Porto também. Então você imagina, uma pessoa única, com uma tela, um computador com uma tela, atendendo 3 pessoas com problemas diferentes. Por exemplo, o cara da Azul vai perguntar, poxa, o meu cartão Black, ele funciona para
sala VIP, aí o cara da Porto fala assim, poxa, eu tenho benefício para o Porto Assistência, para vir alguém arrumar o meu chuveiro. O que essa pessoa faz? Ela não vai ter isso na cabeça dela. Ela consulta uma base de conhecimento e aí ela fala, senhor, aguarde só um minutinho que eu vou consultar aqui. Automaticamente ela vai colocar cartão Black, Azul Seguros, aceita, ela devolve a informação para o atendente. Isso, gente, tem um TMA, que é um tempo médio de atendimento, de até 50 segundos por cliente. Demora muito, porque ela tem que buscar numa base gigantesca, né? O que a gente fez com o ChatGPT? A gente jogou toda essa base dentro de um ChatGPT que a gente criou internamente aqui, dentro da Microsoft, e em segundos a gente conseguia dar uma resposta prática e fácil para o cliente. Ela funcionou como um copiloto para essa menina. Hoje em dia ela pergunta, cliente azul, atendimento, dá um ok, em segundos já vem a resposta, não precisa procurar na base inteira. Novamente, olha a palavra que eu estou trazendo, um copiloto para ela. Licitações, uma área onde as pessoas, isso aqui é absurdo, as pessoas elas precisam pegar licitações do mercado e elas precisam, através dessas licitações públicas, elas precisam ler PDFs de mais ou menos 1.500 folhas. Dentro desses, elas precisam pegar algumas informações, que é o quê? A data que vai correr essa licitação, qual que é o fórum, qual que é... Isso é tudo despadronizado. Cada estado, cada cidade tem o seu. Então pode ser que um está na página 500, outro está na página 600, né? Poxa, a gente jogou tudo isso dentro do ChatGPT e em segundos eu consigo falar para ela qual que é o fórum, qual que é a data que vai correr. A gente chega a perder a licitação porque não dá tempo. As pessoas, eu tenho 25 pessoas só para ler licitações e são cerca de 300 licitações por dia que caem, de mais ou menos 500 a 1.000 páginas. A gente conseguiu em segundos trazer todas as informações para elas. E o último case, ressarcimento. Toda vez que você bate o carro, né, você liga numa central, você descreve o que aconteceu, essa pessoa da central digita o que aconteceu, esse texto, ela vai entender o que você falou, esse texto vai para uma pessoa que é chamada analista de ressarcimento, para ele tomar a decisão se aquilo é ressarcível ou não, se tem cliente envolvido, quem que é o cliente, se tem terceiro, quem que é o terceiro. Só que assim, são diversas ligações por dia. Tem gente, eu peguei um case, gente, de uma mulher que falou assim, eu estava em casa, minha mãe estava com dor de cabeça, cheguei no hospital, peguei a senha 1234, cheguei lá fui atendida, ela contou toda a história, para no final ela falar, poxa, mas veio um carro, bateu, eu não peguei a placa. O analista de ressarcimento, ele leu aquilo e falou, poxa, não tem o que fazer aqui, né? Não tem a placa do cliente envolvido. O que a gente fez? A gente jogou todas essas histórias dentro do ChatGPT, em segundos a gente conseguia, através de uma análise de sentimento, pegar se tem terceiro envolvido, sim ou não, se tem, qual que é a placa, quem que foi o culpado, já me traz até o culpado. Então, foram 3 cases que a gente rodou, o atendimento já está saindo um pilotinho aí para o mercado, os outros a gente está segurando um pouquinho, né? Mas esse já está saindo. Então, assim, mostra que realmente o que a gente aprendeu ali atrás, né, que a tecnologia pode fazer, a gente consegue aplicar de um jeito totalmente diferente. Para fechar esse nosso papo aqui e deixar uns 5 minutos para a pergunta, eu queria falar um pouco de piramidar, né? Acho que Daniel, ele tinha comentado um negócio e eu queria seguir nesse papo aqui. O que é piramidar, né? É a gente talvez contar uma história em cima de outra, a gente conseguir pegar um contexto e driblar esse contexto, né? Essa é uma história verídica que acontece até hoje numa empresa no Canadá. O que acontece? Neva muito em momentos de inverno no Canadá. Essa neve, essa empresa é uma empresa fornecedora de energia elétrica, essa neve cai sobre o fio da energia e ela interrompe a transmissão para cidades próximas. O que ocasiona do quê? Essa empresa está com cerca de 93% de chamados, né? Na central dessa empresa está todo mundo ficando maluco, né? O pessoal não sabe mais o que faz, porque, estou sem energia. O que essa empresa faz? Tem um profissional que sobe numa escada, vai lá e tira o excesso de neve do fio.
para assim a transmissão voltar a 100%. Eles juntaram os funcionários numa sala e falaram, gente, precisamos de soluções, precisamos de ideias, né? Eu adoro falar isso, porque eu trabalhava, quando eu entrei na Porto, eu trabalhava numa caixinha de sugestões ali. Eu reformulei, eu recebia 2.000 ideias por ano. De 2.000 ideias eu transformava em novos negócios, novos produtos, novas soluções. E eu acredito muito em ideia. E eu sempre falo para as pessoas, não existe ideia ruim. E eu vou provar aqui para vocês. Um funcionário levantou a mão, ninguém queria falar nada, o cara levantou a mão e falou assim, bom, Canadá, região montanhosa, cheia de urso, vamos contratar os ursos para trabalhar para a gente. Todo mundo deu risada. Vocês são malucos, pô, como que a gente vai contratar um urso? Sem querer eu passei e vocês viram, cara, imagine, né, se chegando na empresa tem um urso sentado para fazer o exame periódico. Mas peraí, cara, vocês são malucos? E o pessoal, não, tá bom, mas e aí, como que a gente paga um urso? Já tinha passado, pô, legal, mel. Vocês lembram que eu tentei desenhar aqui as dimensões da inovação? O que é inovação? Primeiro a gente teve a ideia aqui de colocar os ursos para trabalhar para a gente, né? Depois a gente teve uma outra ideia que, poxa, vamos colocar o urso. O urso é um dos animais mais inteligentes que tem. Se a gente treinar ele que eu coloco o mel no poste, ele dá um tapa no poste, derrama o mel, ele vai saber, poxa, toda vez que eu der um tapa naquele poste, vai cair o mel. E vocês lembram que eu falei, ter ideias, testar as ideias. Poxa, vamos testar, né? Ninguém teve soluções melhores, mas como que a gente vai testar? E um funcionário levantou a mão e falou assim, poxa, vamos contratar uma pessoa, essa pessoa sobe no poste, coloca o mel, pronto, né? E, cara, é uma solução que a gente já tem. Eu já tenho esse cara que sobe no poste para tirar o excesso de neve. Só que assim, são quilômetros e quilômetros de extensão. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, essa solução é utilizada até hoje nessa empresa, uma história verídica, gente. Vamos pegar um helicóptero? E essa é a solução que foi utilizada nessa empresa até hoje. Como assim, Caio? Ó, essa empresa seguiu aqueles dados que eu escrevi lá. Tiveram a ideia, pegaram, foram prototipar. Quando chegaram, compraram lá 3 potes grandes de mel, colocaram no helicóptero, chegaram no helicóptero, quando foram colocar no primeiro poste, eles descobriram que a solução deles, a hélice do helicóptero já limpava toda a linha de transmissão. A solução utilizada nessa empresa até hoje é fazer um voo rasante, de 2 em 2 horas em toda a linha de transmissão, que resultou no primeiro mês 0% de reclamação seguida de falta de energia. Eu sempre falo para as pessoas, não existe ideia ruim, existe essa questão do piramidar, existe talvez a gente pegar essa ideia ruim e a gente tentar transformar, tentar encapsular. Talvez a solução de um cliente é uma solução maluca, mas talvez uma pergunta necessária a gente consegue chegar numa solução. Um outro case para fechar aqui, um dia uma funcionária mandou para mim e falou assim, a gente poderia ter o metrô Porto Seguro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar retorno para essa menina? Falei, primeiro assim, em São Paulo, para lançar o metrô é de 50 em 50 anos. Não sei nem se eu vou estar aqui, né? Quem é que vai analisar isso? Eu não tinha, na época era o Alckmin, acho que o governador, o prefeito, eu não tenho nem o telefone dele, mas peraí, eu chamei a pessoa para conversar. Essa, gente, é uma das outras dicas, né? Essa conversa, ela me ajudou a pensar, raciocinar, entender qual é o problema dela, que através do problema dela eu posso colocar soluções viáveis, né? E ela me falou, Caio, poxa, às vezes eu quero entrar muito cedo na companhia, às vezes está chovendo, cerca de 1,5 km, tanto o metrô quanto a estação de trem, eu tenho que andar. Então, se tivéssemos um metrô mais próximo, eu falei para ela, poxa, uma van te ajudaria? Ela falou, sim, ajudaria. Gente, hoje a gente tem um terminal com 6 micro-ônibus e 4 vans que a gente faz o trajeto de todos os funcionários dia de semana, dos metrôs, tanto do metrô Santa Cecília quanto da Estação Luz, até a companhia, e de final de semana a gente faz o trajeto das Estação Luz e Santa Cecília para o Teatro Porto Seguro. Então a gente fala, poxa, de uma ideia de metrô, a gente conseguiu chegar numa solução de helicóptero. Gente,
Fui correndo aqui que eu estou preocupado com o tempo aqui. Eu sei que a gente sempre cumpre o nosso horário. Queria deixar aqui muito obrigado por essa participação aqui e deixar o meu canal aberto aqui. Vocês têm meu contato aí. O que vocês precisarem bater um papo, poxa, eu estou super à disposição aqui para falar para vocês. Ó, Sérgio, eu tô olhando o tempo aqui, hein? Não briga comigo não, hein? Parabéns, viu? O Ian? Opa, foi a reação errada. Voltei. Caio, só você tem todo o tempo do mundo aqui. É muito legal ver na prática isso, como a Porto tem inovado e trazendo suas soluções para melhorar a vida, não só dos seus usuários, mas dos funcionários e colaboradores também. Eu tenho certeza que a galera tem pergunta aqui, quer trocar figurinha só com você. Gente, papo aí com o Danielson, fiquem à vontade. Quiser levantar a mão para a gente ir chamando? Alô? Ô, Caio, só estão pedindo as suas mídias sociais. Se você quiser colocar aqui, Vou colocar aqui já. Aqui no chat, a Daniela está pedindo. Para quem não sabe, o Caio é um dos embaixadores da Nação Bora Fazer, juntamente com o Marcos Murichik, o nosso embaixador Japão, que está lá no Japão, o Luiz Moura, que também é embaixador, o Reginaldo Schellenberg está por aqui, né, Regi? A gente está hoje aqui com vários embaixadores aqui, só contribuindo e trazendo seu conhecimento aqui para a nação. A mídia social do Caio, ele botou aqui. Diga, pessoal. Só para finalizar, mais um case, acho que eu fui contando a história da bala, da Disney. Quando a gente foi lançar a questão dos guinchos aqui dentro da Porto, né? Eu não sei se vocês já viram, às vezes vocês passam em alguma praça, vê um guincho estacionado, você fala, poxa, e esse guincho está fazendo aí, né? Quando a gente foi lançar o serviço de guinchos aqui em São Paulo, a gente estudou uma empresa chamada Livraria Cultura. Esses caras são cases imemoráveis para a gente. Por quê? Esses caras ensinaram para a gente que a gente precisa... o que eles prometiam? Você comprou um livro do Harry Potter ao meio-dia, esse livro vai ser entregue para você. Qual que era o segredo por trás disso? Eles já saía um carro, né, cheio de livro do Harry Potter, e estacionava na Paulista. Se alguém pedir o livro do Harry Potter perto da Paulista, esse cara já tem, né? É por isso que a gente faz o quê? A gente coloca guinchos em locais proporcionais. Tem um guincho parado perto da Paulista, tem guinchos parados em todas as estações de pedágio de São Paulo, porque a gente sabe que a localidade vai ser fácil. Então é engraçado a gente pegar algo que existia no passado e a gente está implementando hoje no futuro, e funciona tão bem, né? Nossa, sensacional. Esse exemplo do guincho eu nunca tinha pensado, ou seja, você estuda a realidade das dores atuais e você começa a atendê-los ali, porque você sabe que vai vender, você sabe que vai quebrar. Então, gente, é insight. Só quando a gente acha assim que foi coincidência, nada é coincidência, os caras sabem mesmo. Sensacional. Sensacional. Algum input aí, gente? Fala, Marcos. Fala, querido. Gostaria de parabenizar o Caio. E eu tive uma experiência com a Porto Seguro. A minha família tem uma corretora de seguro. E quando eu tinha meus 20 anos, fiz um curso da Porto Seguro sobre venda humanizada. E aquilo me impactou muito nessa questão. Naquela época, já a Porto Seguro já voltado na questão do bem-estar das pessoas, né? Vamos dizer assim. E é claro, a família é uma corretora da família, nós temos uma corretora até hoje. E ele trabalha muito forte com a Porto Seguro. Então, parabéns aí a Porto Seguro pela inovação voltado para pessoas, né? Porque não adianta ter só tecnologia se não tiver voltado para soluções de pessoas. Então, gostaria de parabenizá-lo aí pela palestra aí sobre inovação. E estamos juntos aí. Qualquer coisa precisar, estou à disposição. Obrigado, Marcos. A gente acabou de lançar a nova essência da Porto, né? Acho que a cada 4 anos a gente vai lançando uma essência. Justamente essa, né? Ser cada vez mais um porto seguro para pessoas e seus sonhos.
Então, faz sentido o que você comentou aí agora. Daniel? Caio, eu queria só parabenizar pela palestra maravilhosa, pelo conteúdo que você trouxe. Eu, em 2018, eu tive um acidente sério de trânsito, acidente bem sério, e eu fui muito bem atendido pela Porto, cliente da Porto, né? Fomos surpreendidos pelo atendimento, e você vê, eu estou falando de uma questão que aconteceu lá em 2018, passados todos esses anos, eu percebi que você deve ter, pelo menos assim, a partir do momento que eu comecei a contar, você deve ter falado pelo menos umas 20 vezes a expressão as pessoas, né? E, cara, é impressionante como isso está entranhado, né, na cultura de vocês. A visão humanizada do negócio, né? Quando a gente fala seguro, sempre existe uma certa prevenção ao termo seguro, né? Mas a Porto Seguro, ela sempre foi fora da caixa nesse sentido de pensar nas pessoas. E hoje só reforçou isso. Parabéns. Obrigado, Adriano. Realmente, a gente fala que as seguradoras aqui, todo mundo fala, os corretores, poxa, o cara faz um trabalho ali onde qualquer pessoa poderia entrar e comprar online. E a nossa história, se a gente pegar a nossa história, a gente só existe por causa dos corretores. São os corretores que fazem a engrenagem andar. Então a gente cria programas somente para os corretores. A gente tem um programa aqui chamado Corretora para Sempre, onde, independente se o produto é online, o corretor tem que estar envolvido, né? O corretor é o cara que vende, né? E é super interessante que a gente tem 30 mil corretores cadastrados na nossa base, e o corretor ele não é funcionário da Porto. Só que é incrível você ver na hora de o cara te oferecer um seguro, ele fala, cara, faz Porto porque eu sei que você está fazendo, né? Ele vai nesse contexto. Cara, ele não é funcionário, né? Ele pode até ganhar mais bônus em uma outra seguradora, mas ele vai na Porto porque ele sabe que ele vai conseguir te ajudar quando você precisar. Então, isso pra gente é um grande orgulho. Maravilha, maravilha. Só, Daniel, só mais uma questão? Você fica à vontade. Tranquilo, parabéns, viu? Foi fantástico. Tá bom, Caio, super obrigado, conteúdo maravilhoso. Acho que tem mais uma pergunta aqui acho que tá como HubTech. Vamos lá, sua HubTech, quem é? Fala da onde? Boa noite a todos, meu nome é Fábio, eu falo do interior serrano do Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macacu, em torno aqui do Polo Gaslub. Parabéns, eu não consegui assistir tudo, estava com várias coisas agendadas hoje, mas eu tenho uma experiência, eu já fui corretor de seguros, tanto de ramos alimentares quanto na área de saúde, e o que só para reforçar uma experiência real, né? O corretor é tão importante que eu tive um cliente que eu peguei um automóvel dele para fazer, e depois da experiência que ele passou comigo, eu peguei a frota da empresa dele toda para segurar. Que a gente fez um vínculo tão direto, né? Eu falei para ele, cara, a hora que você precisar, eu não sou segurador, eu sou seu corretor, mas no que você precisar, você pode me ligar. Resumo do soneto, meu celular tocou, era 1h40 da manhã, a família dele tinha sofrido um acidente e a última chamada daquele dia tinha sido a minha. Então, ele me ligou e falou, Fábio, eu tô com a minha... eu sofri um acidente, eu estava indo de tal lugar para tal lugar, tô mais ou menos no quilômetro tal, eu falei, pode deixar que eu vou acionar o socorro, vou acionar tudo, e aí você vê a imagem do corretor, né? Ele preferiu, em vez de ligar para 190, 193, 192, Perfeito. como eu tinha dado tantas garantias que era Porto, por acaso, era Porto, que a gente trabalhava com várias outras seguradoras, eu falei, cara, você não vai se arrepender. E, assim, não é jabá nenhum, dentre as áreas de assistência 24 horas, de assistência a cliente, como ex-corretor do mercado, não conheço seguradora tão eficaz quanto a Porto, né? Eu vi, inclusive, esses dias uma reportagem específica sobre oxigênio. Fiquei maravilhado com o que vocês fazem aí, com as incubadoras que vocês levam aí para dentro.
né, do programa. E, assim, realmente, tem coisas que a IA vai substituir, mas o corretor ela nunca vai substituir, ela nunca vai substituir o designer, ela nunca vai substituir o profissional criativo ou o do relacionamento humano. Então, foi fantástico o que eu consegui pegar. Parabéns a Porto pela visão da Oxigênio, pelo Seabra tá fazendo tudo isso aqui com a gente. Eu já acompanho ele nas redes sociais. E é muito legal empresários do ponto que vocês são trazerem conhecimento, conteúdo gratuito para quem está dentro do mercado, porque uma coisa eu aprendi na minha vida, tudo que eu aprendi no ramo empresarial foi de graça, porque alguém que sabia mais do que eu se dispôs a ter esse tempo de passar conhecimento para mim. Eu sou autodidata, tenho 28 profissões, tenho 4 empresas hoje lidando na área de tecnologia e eu nunca fiz curso nenhum. Eu sempre fui aprendendo com pessoas do mercado. Pessoas como vocês que estão aqui agora. Obrigado, Fábio. Sensacional. A gente realmente acredita que, para saber mais, a gente tem que compartilhar só tudo que nós sabemos. É aquela migração, de deixar de ser o consultor só tradicional para viver uma vida de mentor, um plano mental de mentoria e de dividir todo o nosso conhecimento. Obrigado só pela observação e pelo comentário, Fábio. Caião, muito obrigado, querido. Obrigado só mais uma vez por acreditar na proposta da Nação Bora Fazer. Você é uma das primeiras pessoas que conheceu o projeto, você lembra disso e fico muito feliz. Carmo, quer fazer um último comentário aqui, Carmo? Acho que não, foi engano. Tá bom. Você tem que abrir o áudio, Carmo. Você está sem áudio. Verdade. Pronto. Primeiramente, eu adorei o conteúdo, obrigado por esse tempo de compartilhar. Uma pergunta que eu tinha era, eu sei que a Porto e a seguradora têm uma visão muito 360, mas dentro do cenário de inovação, tem algum mercado que vocês têm virado os olhos, ou que vocês têm tido mais atenção, ou algum segmento de inovação que fala, esse aqui é o que a gente está buscando? Bom, o mercado de insurtech é um mercado é um mercado super difícil no Brasil, que é muito cultural. Trazendo um dado bem rápido. Gente, vocês sabiam que somente 30% da frota de carros aqui no Brasil tem seguro? 70% não tem seguro. Então a probabilidade de você estar andando na rua e alguém te bater no seu carro e não ter seguro é altíssima, né? Então é alguma coisa que a gente procura e a gente está em cima todo santo dia para tentar criar alguma coisa para tentar aumentar esse número, né? É um número que é assustador, mas é o que acontece aqui. Então tudo que vem através de insurtech, eu acho que a gente tem que olhar, ter um olhar diferente, né? Então é o que a gente mais olha no nosso dia a dia aqui. Obrigado. Maravilha. Caio, muito obrigado, pessoal. Gente, obrigado, hein? Fernando. Marco Tissani, manda, Marco Tissani. Posso um comentário? Posso? Você sempre Porque pode. aqui estamos falando muito de carro, então vamos lá. Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápido. Quem falou isso? Henry Ford. Henry Ford. Então, por quê? Porque normalmente essa frase é usada de exemplo para defender que as pessoas não sabem o que elas querem, ou que, digamos, que fazer pesquisa com os consumidores não daria resultados, correto? Isso porque Sim. as pessoas, o que falam eles, de fato é uma descrição da realidade usando um repertório cultural e tecnológico da época. Então, muito melhor para fazer inovação não é pedir às pessoas, é escutar as pessoas o que elas não estão falando. Essa é a inovação. Ou seja, o inovador é a pessoa que enxerga as coisas que as pessoas desejam, mas ainda não sabem descrever porque eles ou elas faltam do repertório cultural e tecnológico para fazer isso. Tá bom? Isso aconteceu com Henry Ford, com Steve Jobs, lançando o Macintosh ou iPhone. Valeu? Você lembra, não? iPhone.
E todo mundo sorria na cara dele. Como é que você vai juntar câmera, iPod e telefone? Ele conseguiu fazer, fez uma... Agora Elon Musk, apresentando o carro como a Tesla, de acordo? Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Uma coisa só, porque eu gosto, como o Fernando gosta das palavras, Fernando é um mestre das palavras, inovação vem do latim, A tecnologia vem do grego, mas inovação do latim. Atenção, se o latim, inovatio, se os latinos falavam de inovatio, será que a inovação não tem nada a ver com a realidade moderna? Ou seja, que a inovação é um processo histórico. Aconteceu antes dos seres humanos. Então, a única coisa que aqui cambia, muda, é que a inovação é muito mais rápida. E nesse contexto histórico, nós temos que ter uma atitude muito mais exponencial em relação à inovação. É só isso. Obrigado, Fernando. E obrigado, Caio. Obrigado pelo comentário. Puta, perfeito. Eu falo que eu vim aqui comentar e aprendi tanta coisa aqui, gente. Vocês são fantásticos. Mais algum comentário, gente? Vamos lá. Tá no mudo, né? Caio, acho que acaba sendo um pouco de complementar o que o Marco falou, né? A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: essa questão dos 30% de pessoas que têm seguro, né, com frota de carros, ou 30% dos carros segurados, é alarmante esse dado, né? Porque tem 70% de chance de você bater em alguém que não tem seguro, né? E em cima de um pouco do que o Marco falou, quando se busca saber por que as pessoas não fazem seguro, a primeira remessa, a primeira crença que a gente tem é porque não tem grana para fazer seguro, não sobra grana para fazer seguro. Mas você que é do ramo, né? Quando vocês pesquisam isso, essa é a primeira resposta que aparece, ou tem outros motivos que a pessoa talvez não saiba expressar, porque falta repertório cultural, do porquê que ela não faz um seguro para o carro dela, se a gente sabe que você não ter seguro é uma dor de cabeça tanto para quem é acolhido por um carro, como para quem bate. Não, perfeita a sua pergunta. Primeiro ponto é esse: não tenho dinheiro. O segundo ponto é crença. Nunca me aconteceu nada. Por exemplo, meu tio é do interior de São Paulo. Você fala para ele, qual que é o seu seguro? Ele fala, Jesus Cristo. Ele fala, eu tive carro há 40 anos, nunca bati, para que eu vou querer seguro agora, né? E realmente é um número alarmante. Eu estava essa semana com o pessoal essa semana com uns alunos, e tinha um menino que trabalha do Peru e do Peru e da Colômbia. E tinha um menino que ele trabalhava numa seguradora na Colômbia. Ele trouxe o dado de lá, 60% dos carros da frota tem seguro. Olha a diferença, cara. Na Colômbia, 60%, aqui a gente tem 30%, né? Então é muito cultural, cara. É difícil você colocar na cabeça das pessoas. Aliás, o momento que a gente mais cresceu, que a gente conseguiu ter uma curva assim maluca, foi na pandemia. As pessoas começaram a perceber, opa, se eu morrer, eu preciso fazer um seguro, preciso fazer alguma coisa aqui. Então foi o momento que a gente mais cresceu e a gente conseguiu ter novos clientes, conseguiu trabalhar um pouco dessa questão da cultura. Mas o carro ainda está sendo difícil mudar isso. Perfeito. É a percepção do risco. É um elemento psicológico, a percepção do risco. Pessoal, só queria agradecer a presença aqui do nosso querido embaixador Caio Felipe Santos, e em homenagem ao meu amigo Marco Atissani, eu vou terminar em latim hoje. Latim. Uau! A frase é innovatio est odi et vivere et felixiti. A inovação é o caminho de hoje e para sobreviver e ser feliz. Isso mesmo. Grande, Fernando. Grande nação, bora fazer. Muito obrigado a todos. Magníficos Fernandos. Obrigado, Marcos. Valeu, galera. Muito obrigado. Marco Antônio. Obrigado, Luiz. Silvinha, Roberta, Daniel, Carmo. Valeu, pessoal. Ana, Thiago. Até o próximo. Doutor Elise, Marcos. Obrigado, Caião. Valeu. Tchau. Obrigado, gente. Grande abraço. Caio, foi sensacional. Incrível. Obrigado, Guto. Obrigado, Valesca.
Eu vou botar essa frase ali para fazer um post, hein? Cara. Falou. Caio, tchau, tchau. enviei um convite no LinkedIn, Caio. Aceita, por favor. Combinado, claro. Agora. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Caião. Tchau. Obrigado, Daniele. Fica com Deus. Obrigado, Kleber.